Porque Deus está fechando as portas para você. Eu vejo muitas pessoas falando aqui sobre isso nos comentários, o porquê algumas portas estão se fechando para elas. E a primeira coisa que vem à nossa mente quando se trata de porta fechada, a gente pensa: meu Deus, será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada que não agrada a Deus? Será que eu estou fora do eixo? Será que eu estou em desobediência, caminhando fora da vontade de Deus? Então, dentro desta situação de vivenciar portas fechadas, a nossa mente fica assim um turbilhão de pensamentos. A mente fica muito conturbada porque a gente acaba pensando muito e questionando a Deus o porquê daquilo. E muitas vezes Deus fica em silêncio. Só que aquela porta fechada já é uma resposta. E a princípio, eu quero dizer para você aqui que porta fechada não é sinal de derrota, não é sinal de pecado e não é sinal de perca. Não significa que você está perdendo alguma coisa. Possa ser que você esteja ganhando. Então, quando a pessoa tem o hábito de fechar a porta, uma pessoa que tem o hábito de fechar a porta, e esse fechar a porta que eu digo aqui não é físico, é espiritual. Quando a pessoa tem o hábito de fechar a porta, Deus pode também fechar portas para ela. E esse fechar a porta está aqui em Mateus 6:6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aqui, quando ele diz sobre fechar a porta do seu aposento, do seu quarto, não quer dizer necessariamente que para você orar você precisa estar dentro do seu quarto. Significa que você pode fechar a porta de qualquer lugar. A oração pode ser feita na sala, na cozinha, no banheiro. Cada um tem o seu lugar ali de oração. Eu mesma não oro só dentro do quarto, eu oro em qualquer lugar. Na sala, na cozinha. Então, o seu quarto fechado pode ser em qualquer lugar. Então, quando você é uma pessoa que tem o hábito de fechar a porta, de entregar a sua vida a Deus, de colocar a sua vida em oração, Deus pode também fechar portas para você. E por que Ele pode fazer isso? Para te dar livramentos. Quantas vezes você já foi livrado aí? Através de portas que Deus fechou, de coisas que não deram certo, porque se houvesse dado certo, você hoje estaria em apuros, ou naquele tempo que aconteceu, teria acontecido algo muito ruim para você. Então, uma porta fechada pode significar livramento. E isso está na Bíblia. Observe quando Deus fechou a porta da arca, Deus estava dando livramento a Noé e a toda a sua família do dilúvio. Ele estava livrando eles de um grande dilúvio. E Deus fechou a porta pelo lado de fora. Ou seja, só ele tinha o poder de abrir essa porta. E Noé ficou ali, junto com a sua família, submisso à vontade de Deus. Então, aquela porta fechada ali significou livramento. E eu quero dizer para você que você precisa aprender a enxergar Deus também nas portas fechadas, não só nas portas abertas. Porque Deus pode estar nas portas fechadas e Deus pode não estar nas portas abertas. Você entende isso? Tem coisas que você quer muito conquistar, que você quer muito fazer, mas Deus vai lá e fecha a porta. Às vezes você até vai e ele diz não. A porta se abriu, ele diz não, não quero você aqui, e você tem que obedecer. Mas ele pode simplesmente fechar a porta e não te dizer mais nada. E isso também é uma resposta de Deus para você. Tem portas que se abrem para você que parecem ser bênção, que você pode pensar que significa a bênção de Deus. E a porta não ser bênção. Aquela porta te levar por um caminho ruim. Aquela porta fazer mal para você, ter um final trágico. Ser uma porta que vai trazer coisas ruins para sua vida, peso, negatividade. Então, tem portas que se abrem para você que não são bênção, são maldição. E você não consegue detectar isso porque às vezes a necessidade
nos impulsiona para querer entrar em uma porta e para enxergar que Deus está na porta, sendo que Deus não está na porta. Você quer ir pela necessidade. A necessidade te impulsiona e te faz querer ir. E te faz querer enxergar Deus naquilo. Só que é coisa da sua mente, porque Deus não está naquilo. É por isso que nós não podemos viver baseado nas nossas necessidades. Não é porque eu estou necessitando de algo que eu vou agir de modo desesperado sem antes orar a Deus, sem consultar a Deus para saber se Deus está naquilo. A nossa necessidade pode nos motivar a tomar decisões erradas. Você está precisando muito de um emprego porque você precisa se manter, você precisa sustentar a sua família financeiramente. E aí abriu-se uma porta e você nem foi orar, você já correu e foi, sendo que Deus não está naquilo ali. Entende a importância da gente consultar ao Senhor? Aquela porta pode ser péssima, você pode entrar naquele emprego ali e se desviar, se afastar de Deus, porque vão ter situações ali, pessoas, coisas. Então Deus ele já fecha algumas portas porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Você não sabe, mas Deus ele sabe. Ele vê passado, presente e futuro. Deus é onisciente, ele sabe de tudo o que se passa em nossa vida, antes, durante e depois. Então, quando Deus fecha as portas, é porque ele já está vendo algo que você não viu, mas Deus já viu lá na frente. Ele já conseguiu detectar o que você não conseguiu detectar. Por isso ele fechou a porta. Eu lembro que antes de eu viajar para Santa Catarina, eu fui fazer uma entrevista em uma empresa, né? E eu estava precisando muito de trabalho. E eu corria, enviava currículos e as portas fechadas. Era impressionante como Deus fechava as portas de todas as formas possíveis. Eu corria daqui, corria dali e as portas não se abriam. E Deus falava comigo que era Ele que estava fechando, mas ainda assim eu ia e batia nas portas. E a cada vez que eu ia, eu tinha certeza de que de fato era Deus quem estava fechando, porque não se abria. Tem coisas assim que não dá para explicar. Você vê que tem algo sobrenatural ali. Tem Deus ali no meio envolvido na situação. Deus fechou. E aí eu fui, né? Chamei o transporte por aplicativo para me levar. E eu lembro que o motorista deu 3 voltas no lugar e ele não achou o lugar. Foi extremamente difícil chegar no lugar. Era um lugar deserto. Quando eu estava dando ali a 3ª volta, Deus falou para mim: volte, volte. E ele falou muito forte assim, em meu espírito. Só que eu já estava tão perto, né, que eu deixei ele ir, concluir. E eu fui na expectativa, na esperança de que aquela porta fosse se abrir para mim naquele dia. Porque tinha tudo para isso acontecer. Na verdade, quem mora nessa região aqui sabe que praticamente para tu conseguir uma vaga de trabalho, os empresários te humilham lá. Parece que tu vai entrar em um quartel. Não é nenhuma empresa. Porque as entrevistas aqui parece que tu está indo para entrar no batalhão. Parece que tu está indo para entrar no exército, não é nenhuma empresa. Você se sente até humilhado quando você sai. Aqui é assim, nessa região aqui é assim. Possa ser que tenha uma ou outra que não seja, mas a maioria é assim. Então, foi exatamente assim. Parecia que era um quartel, né? Você chega a sentir o peso do ambiente, o ambiente é pesado, eu senti um peso terrível ali, naquele lugar também, naquela localidade. E aí eu fiz ali o processo naquela agonia, aquela pressão que eles colocam, parece que você vai receber um salário excelente, que o cargo vai ser um cargo relevante, não é nada daquilo, é para você fazer uma coisa que qualquer pessoa faz, sem ter experiência nenhuma, e você não será bem remunerado por aquilo, mas tem gente que é assim, né? Que acha que a empresa deles é um deus, e que só tem aquela ali para trabalhar e não tem outras, e a pessoa nunca vai conseguir outra vaga em outro lugar, acha que só tem aquela. A mentalidade que eu vejo é essa, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. E aí eu fiquei observando algumas coisas que aconteciam ali dentro, e eu vi o dono da empresa gritando com os funcionários, assim, mal educado, e isso eu já tinha saído de dentro da sala. Ele gritando, e quando eu estava saindo, porque eu só comecei a ver as coisas depois que eu estava já saindo, né? Aí parece que Deus esperou eu fazer o processo para depois eu ver. Aí eu estava saindo da sala, né? A porta, um funcionário bateu na porta e aí ele abriu e ele queria falar com o dono da empresa.
Gente, sem brincadeira nenhuma, o dono da empresa nem sequer olhou nos olhos do funcionário. Ele fez assim, ele nem sequer falou, oi, boa tarde, pode falar. Não, ele só abaixou a cabeça e fez, E aí eu fiquei, né, já assustada. Falei, meu Deus, o que é isso? Que falta de educação é essa? Saí dali, mas alguns minutos depois, eu vendo já ele gritando com outro funcionário, essa é uma falta de educação terrível. E eu saí daquele lugar que não era nem para eu ter ido para lá. Detalhe, a porta não se abriu, não deu certo. E eu entendi o porquê Deus fechou a porta, porque eu seria mais uma que estaria ali, naquela situação, naquela perturbação. Iria perturbar a minha mente. Eu não iria ter paz. Deus não me queria naquilo. Eu já sabia, na verdade, porque Ele me falava as coisas. Mas eu precisava. Então, naquele momento, eu estava me movendo pela minha necessidade. Eu não estava sendo movida pelo Espírito de Deus, que me dizia: não vá, não faça, não quero você ali. Não era a vontade de Deus que eu estivesse ali. Eu queria estar pela necessidade, mas Deus não queria. E Deus fechou a porta para mim, e aquela porta fechada significou o zelo de Deus para comigo, a bondade de Deus para comigo. Então, porta fechada também significa zelo, bondade, amor, cuidado, ainda que tu não enxergue dentro das portas fechadas. Está envolvida todas essas questões aqui, você precisa aprender a enxergar isso também. Às vezes você quer ter independência em alguma área, você quer conquistar suas coisas, seguir os seus caminhos, seus rumos, fazer coisas, ser livre, ser independente. Só que ter independência no tempo errado é algo muito perigoso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma menina, né, que nós fazíamos reforço juntas, e só andava eu e ela, porque éramos as duas crentes. E ela era aquela crente bem, assim, até religiosa, né? Era uma crente que conhecia a palavra. Essa menina foi criada na igreja. Só andávamos nós duas, porque o restante do pessoal não era crente. E essa fase, né, de adolescência, você já sabe as conversas que ocorrem ali, né? O tipo de conversa. E aí só andava eu e ela. Eu estava já na fase de conserto com Deus. E ela era uma menina de Deus, cristã, uma bênção. E passou-se o tempo, ela concluiu a escola, foi para a universidade. Quando essa menina entrou na universidade, ela virou a cabeça. Ela começou a fazer coisas que estão totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Ela foi para o outro lado. Ela começou a acreditar em um monte de coisa que não tem nada a ver, a defender causas que a Bíblia condena. Passou até a fazer parte de outra religião que não tem nada a ver com a gente aqui. Eu pensei, meu Deus, essa menina se corrompeu dentro da universidade. Isso acontece, nem todo mundo consegue se manter cristão dentro da universidade, né? Porque a gente sabe que é um ambiente que as pessoas podem se corromper, porque é mais difícil ser cristão ali dentro. E quem faz universidade sabe. Eu não estive dentro de uma, assim, para estudar, mas eu já fui algumas vezes e eu tenho amizades que fazem, então eu sei como funciona e eu conheço pessoas que entraram ali e viraram a cabeça. E essa menina foi o caso, assim, mais próximo de mim, que aconteceu isso, que eu vi de perto e ouvi algo assim acontecer. E foi terrível, assim, poder acompanhar essa mudança dela, assim, tão repentina e tão maligna, porque ela se voltou para o mal. E eu fiquei pensando, será que ela orou antes de entrar ali? É claro que às vezes Deus quer você ali dentro e você pode se corromper, mas por uma opção sua. Mas se Deus te permite que você entre ali em um lugar que Ele autorizou você entrar, Ele te capacita para que você fique até o fim e para que você vença. Mas no caso dela, eu fiquei me perguntando, será que ela orou antes para saber se Deus queria ela ali dentro? Então talvez não fosse o tempo dela entrar ali. Às vezes Deus até tem coisas para nos entregar, mas tem que ser no tempo certo. Tem que ser no tempo de Deus, para que tudo flua bem, para que tudo ocorra bem. Tem que ser no tempo de Deus e não no nosso tempo. Então, se caso você quer ficar independente em alguma área, conquistar algo, ore antes. Eu conheço pessoas que ficaram independentes e aquilo ali foi uma maldição na vida delas. A independência foi algo que destruiu elas, que fez elas, descerem ladeira abaixo. A independência.
Quantas pessoas queriam muito morar só e aí conseguiram, né? Começaram a trabalhar, conseguiu, saiu da casa dos pais, foi trabalhar. E aí no caso do homem, né? Começou a levar um monte de mulher para dentro de casa e a ter práticas pecaminosas, mulheres que também, né? Aí começa a se corromper, começa a levar homem para dentro de casa, começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Por quê? A independência no tempo errado é perigoso. Então não queira receber nada antes do tempo estabelecido para aquilo chegar até você. Queira no tempo certo, queira no tempo de Deus. Então aprenda a partir de hoje a agradecer também pelas portas que se fecharam. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo portas que se fecharam, eu agradeço a Deus. E eu vejo portas que se abriram e eu passei, e Deus não estava na porta. Eu passei pela porta, mas Deus não estava ali. E aquela porta trouxe coisas ruins para a minha vida, trouxe pessoas ruins para o meu caminho. Então, nem sempre Deus está na porta. Por mais bonita que ela seja, por mais atraente que ela seja, possa ser que Deus não esteja naquela porta. E aí? Então, sempre ore ao Senhor e pergunte e diga, ore assim, Deus, se o Senhor não estiver na porta, pode fechar. E eu vou entender a resposta, eu vou entender que é o Senhor que não quer que eu passe pela porta. Porque eu aprendi a orar assim. Assim como Jesus orou, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então tem coisas que eu quero, mas é a minha vontade, não é a vontade de Deus. E Deus permite que eu entre, mas para eu ver que aquilo não era para mim e que Ele não queria. Mas por eu pedir conforme a minha vontade, Ele fez conforme a minha vontade e não conforme a vontade dEle. Então, porta fechada também é bênção. Porta fechada também é resposta. E eu espero ter ajudado você aqui com esse vídeo. Compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.